paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 12, com o seguinte tema: Vivendo no Espírito. Vamos primeiramente às leituras preliminares da lição, conforme encontramos na revista, sempre intercalando com os comentários ponto a ponto, sem deixar nada para trás. Estamos testando este método na intenção de tornar o estudo ainda mais didático e compreensível. Esperamos que vocês gostem e tenham o melhor aproveitamento possível. Deus abençoe a todos. Vamos ao estudo. Lições Bíblicas, primeiro trimestre 2023. Aviva a tua obra. Lição 12. Vivendo no Espírito. Texto áureo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Leitura bíblica em classe. Gálatas 5 versos 19 a 25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Introdução. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. A conversão faz cessar todas as lutas oriundas da condenação do pecado, do medo da morte e do pavor do inferno. Entretanto, faz surgir a luta entre a carne e o espírito. Essa luta não é má em si mesmo, visto que surge como sendo um sinal do novo nascimento. O homem ímpio nada sabe sobre o seu significado, porque possui a natureza do pecado e vive em pecado. Do outro lado, temos o homem salvo, que compreende bem o seu significado e sabe que o seu propósito é ensiná-lo a andar em espírito. A vida espiritual, que começa no novo nascimento, tem que passar por um processo de formação e de amadurecimento. A consolidação da fé depende do exercício contínuo da obediência e da dependência de Deus. Portanto, viver no espírito é a resposta para a luta entre a carne e o espírito. A atitude de entregar os desejos a Deus e nos submeter ao Espírito Santo nos protegerá das obras da carne. Ponto de número 1. A vida em espírito. Andando em espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. O andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. Depois do batismo no Espírito Santo, o andar em espírito continua sendo a maior experiência dos filhos de Deus neste mundo. Somos incentivados a buscar o poder de Deus, mas nem sempre somos ensinados em como conservar por muito tempo o poder de Deus. A única forma de conservarmos o poder de Deus é vivendo e andando em espírito.
Na bênção apostólica, em 2 Coríntios 13:13, Paulo menciona a comunhão do Espírito. E isto pode significar pelo menos 3 coisas. Primeiro, a nossa participação na alegria do Espírito Santo. Segundo, a nossa experiência com a revelação do Espírito Santo. E terceiro, nosso acesso ao poder do Espírito Santo. Primeiro, a nossa participação na alegria do Espírito Santo. A Bíblia diz, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, Atos 13:52. Existe uma alegria perene no Espírito Santo que pode ser experimentada diariamente pelo cristão. Não se trata de uma mera emoção passageira, mas sim de um estado de bem-aventurança permanente que preenche o coração e a alma daquele que tem fé em Jesus Cristo. Mesmo diante das perseguições, os discípulos se mostravam cheios de grande alegria, como lemos. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5:41. E ainda, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Por esses textos vemos que a alegria é uma experiência constante na vida daqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. Segundo, a nossa experiência com a revelação do Espírito Santo. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:9 e 10. Paulo deixa claro que na comunhão do Espírito Santo entramos em contato com a revelação e com o conhecimento das coisas ocultas em Deus. Este conhecimento não é acessível ao homem natural. Somente aqueles que nasceram do Espírito podem compreender as coisas do Espírito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2:14-16. E terceiro, o nosso acesso ao poder do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. Este acesso inclui o batismo no Espírito Santo como equipamento necessário e essencial ao cumprimento da grande comissão. A experiência com o poder de Deus tornou-se imprescindível para que a pregação do Evangelho pudesse atingir o seu potencial máximo de convencimento e de transformação moral e espiritual. Além disso, a comunhão do Espírito tornou-se a fonte dos sinais, prodígios e maravilhas que eram realizadas pelos apóstolos. Sinais que evidenciavam que Cristo verdadeiramente estava vivo. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1 e 2. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Andar segundo a carne é viver ligado ao velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, aos Efésios 4:22. A vida segundo a carne nos mantém ligados a Adão, o homem fracassado. Adão foi criado espiritualmente vivo, ligado a Deus, e de uma maneira especial ele desfrutava de um relacionamento pessoal com Deus. Mas quando pecou, este relacionamento foi quebrado. Embora ainda estivesse fisicamente vivo, espiritualmente estava morto. Todos os descendentes de Adão herdaram a morte espiritual. As Escrituras deixam claro que todos os seres humanos começam a vida mortos em delitos e pecados, aos Efésios 2:1-5. O resultado da morte espiritual manifesta-se em uma vida centrada em desejos pecaminosos. É impossível ter qualquer esperança de avivamento se o tronco ao qual estamos ligados é seco e sem vida. Jesus ensinou que a única solução para a morte espiritual é o novo nascimento.
E a partir daí temos que ficar ligados nele. Somente ele é a videira verdadeira que garante a vida abundante do Espírito. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, verso 4. Como andar em espírito? Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas, pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Santo Espírito. Muitos se contentam com o falar em línguas ou com a manifestação de algum outro dom. Todas essas experiências são de grande importância, porém nenhuma substitui o andar no Espírito. A incapacidade de reconhecer a obra do Espírito Santo em nosso caráter pode nos privar de seu trabalho mais profundo em nosso homem interior. Em muitos casos, o Espírito Santo está amortecido dentro do cristão. Ele é raramente reconhecido e consultado por eles e por isso fica privado de realizar no cristão o que Deus o enviou para fazer. Nós já nos conscientizamos da obra de Jesus Cristo. Cremos que Ele está em nós e reconhecemos a sua presença, mas com relação ao Espírito Santo muitas vezes somos indiferentes. Não tomamos conhecimento de sua obra e ministério dentro de nós, não conversamos com Ele e não temos consciência de sua habitação em nós. O Espírito Santo fala, mas não prestamos atenção em sua voz. O Espírito Santo entristece quando deixamos de reconhecê-lo diariamente em nossas vidas. Não podemos deixá-lo num canto isolado da mente ou do coração. Precisamos reconhecer quando Ele está nos guiando na perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo é o agente divino que nos ajuda a vencer as inclinações da carne. Andar em espírito é, portanto, ouvir a sua voz e seguir as suas orientações. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, verso 13. Ponto de número 2. O confronto entre a carne e o espírito. Carne versus espírito. Em termos espirituais, essa é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso, o apóstolo João escreveu: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Primeira Epístola de João capítulo 2 versos 15 e 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso, o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. A partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, uma batalha espiritual teve início dentro de nós, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, Gálatas 5,17. Paulo reconheceu a origem deste conflito quando disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 19 a 24. O apóstolo compreendeu que a luta contra o pecado não poderia ser feita por ele. Qualquer cristão que tente enfrentar o poder do pecado com as suas próprias forças será derrotado.
A solução para este dilema está em nossa identificação com Cristo, conforme ensinou Paulo, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, versos de 5 ao 7. Além disso, temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 11. As obras da carne. Em termos bíblicos, do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta, e coisas semelhantes a estas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano, e vícios e maus hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta, dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo emprega a expressão grega sarx para referir-se a pelo menos 3 situações. Primeiro, num sentido geral, a própria humanidade, Gálatas 2,16. Segundo, com o sentido de vida humana, o corpo humano, Gálatas 2,20. E terceiro, num sentido específico, referindo-se à natureza humana corrompida pelo pecado, Gálatas 5,13, Gálatas 5, de 16 a 21. Além da lista de obras mencionadas em Gálatas 5, 19 a 21, Paulo mencionou as obras da carne nos seguintes textos: Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, capítulo 3, verso 13, 1 Coríntios 5, de 9 a 11, capítulo 6, verso 9, 2 Coríntios capítulo 12, verso 20 e 21, aos Efésios 4, 19, aos Efésios 5, de 3 a 5, Colossenses 3, de 5 a 9, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, capítulo 4, versos 2 a 7, 1 Timóteo capítulo 1, verso 9 e 10, capítulo 6, verso 4 e 5, e 2 Timóteo capítulo 3, verso 2 a 5, e Tito capítulo 3, versículos 3, 9 e 10. Quando Paulo descreve as duas forças conflitivas dentro de nós, ele não quer que pensemos que se trata de 2 poderes equivalentes em força e poder. De modo algum, o Espírito Santo é infinitamente mais forte que o poder do pecado. Se compreendermos isso, não será difícil vivermos acima das fraquezas e das tentações. Um crente guiado pelo Espírito Santo jamais será surpreendido por Satanás. A velha natureza, que antes o arrastava para o pecado, será substituída pela nova natureza, que dá lugar à nova vida, que por fim se manifesta cheia de bons frutos, conforme escreveu Paulo. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, 22. Cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 11. Ponto de número 3. O avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito. 12 frutos do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito, não pode ter amor sem ter fé, não pode ter gozo e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. A metáfora do fruto aparece várias vezes no Novo Testamento, designando algum tipo de resultado. Mateus 3,8, Mateus 7,16, Romanos 1,13, Efésios 5,9, Hebreus 13,15. O fruto do Espírito Santo só é possível a partir do novo nascimento. Por meio da conversão a Cristo tem início a vida espiritual. Jesus nos salva e nos dá o seu Espírito, e este nos capacita a andar em Espírito. O fruto do Espírito começa a desenvolver dentro de nós a partir do momento em que desejamos
nos distanciar do pecado e buscar a presença de Deus. O fruto do Espírito glorifica o Pai e é a prova do discipulado cristão produtivo, João 15, 8. O fruto do Espírito é o objetivo mais elevado da nossa salvação. O Senhor Jesus nos escolheu a fim de frutificarmos, João 15, 16. Ele espera coisas melhores de nós, coisas que acompanham a salvação, Hebreus 6, 7 a 9. O fruto do Espírito é o resultado do trabalho mais profundo e duradouro do Espírito Santo na vida do crente. É a expressão espontânea da natureza e do caráter de Cristo em nossos sentimentos, palavras e ações. O fruto do Espírito só acontece quando permanecemos em Cristo. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, João 15, verso 4. Se não submetermos humildemente ao Espírito Santo, nunca teremos este fruto. O Senhor Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, João 15, 5. Portanto, o homem capaz de produzir o fruto do Espírito. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é soberano em seu trabalho de produzir este fruto em nós. Mesmo assim, ele nos convida a participar desse trabalho. Vemos que o crescimento do fruto do Espírito depende de nossa cooperação. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Repita essa ação e você colherá um hábito. Desenvolva este hábito e você colherá um caráter. Cultive um bom caráter e você colherá uma vida transformada. Se desejamos que o Espírito Santo produza o seu Espírito em nós, devemos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Paulo escreveu, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Para que a vida de Cristo se manifeste em nós, temos que perder algo de nós mesmos. E isso pode doer. Esse tratamento envolve as provações, os sofrimentos e a correção do Senhor. Muitas coisas precisam ser consideradas como esterco, como lixo, para ganharmos a Cristo. Só ganhamos algo de Cristo na proporção em que perdemos algo de nós mesmos. Paulo expressou isso quando escreveu, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, versos 7 e 8. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Na Bíblia, amor é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Gozo é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Paz é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Longanimidade é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos do outro. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Bondade refere-se àquele que é bom. Fé não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo. No coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Temperança quer dizer autocontrole, domínio próprio, é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. O fruto do Espírito está no singular, porque se trata de um fruto, com 9 facetas, tendo o amor como a essência principal. O amor encabeça a lista e permeia todo o fruto. O amor é o solo onde se cultiva todas as virtudes espirituais. O amor é a origem e a prova da verdadeira espiritualidade. O amor é o caminho mais excelente. O amor é a principal característica daqueles que já nasceram de novo e se tornaram filhos de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, 7 e 8. Alegria. Alegria é contentamento e completa satisfação. É uma virtude caracterizada pelo bem-estar espiritual, como consequência de um perfeito relacionamento com Deus. A Bíblia diz, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá o
a tristeza e o gemido. Isaías 35:10. Paz. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a paz é descrita como resultado de uma relação correta com Deus e com os outros e consigo mesmo, aos Efésios 2, de 13 a 18. Longanimidade, palavra traduzida na Bíblia também como paciência, comunica a ideia de persistir em meus sofrimentos. Somente o crente longânimo glorifica e serve a Deus durante a provação. Benignidade, diz respeito à suavidade de caráter, à tranquilidade no espírito e à disposição de tratar com amabilidade o próximo. A benignidade é o desejo pelo bem, a ausência de más intenções, a busca pelo bem-estar de nossos semelhantes. A benignidade impede que o crente deseje o mal a qualquer pessoa, mesmo que essa tenha cometido graves erros. Somente o Espírito de Deus pode produzir tal virtude, sendo que a benignidade é o próprio reflexo do atributo divino que se manifesta na conduta e no caráter dos filhos de Deus. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas 6,35. Bondade é o desejo altruísta de realizar o bem, o despojamento do egoísmo, a busca sincera pelo bem-estar do próximo. Podemos conhecer este aspecto do fruto do Espírito através de 3 atitudes identificadoras. Primeira, uma pessoa bondosa não é egoísta. Segundo, uma pessoa bondosa não é mentirosa. E terceiro, uma pessoa bondosa não é arrogante. Mansidão. A palavra mansidão transmite o sentido de brandura. Trata-se de uma pessoa que transmite paz e segurança porque não deixa se levar pelas circunstâncias adversas e agitadas. A mansidão se manifesta no equilíbrio, na calma e na paciência. Moisés se destacou pela sua tranquilidade e firmeza enquanto liderava o povo de Deus pelo deserto. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, verso 3. Mas ninguém se compara ao Senhor Jesus quando nos referimos ao padrão perfeito de mansidão. Ele mesmo afirmou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Os cristãos sempre foram conhecidos pela sua notória mansidão. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. 2 Timóteo 2, 24. Fé ou fidelidade diz respeito ao caminhar sereno e tranquilo, com os olhos fixos no Senhor, sem nenhuma fadiga, nenhum desespero ou aflição, em total dependência de Deus. Dentre tantos exemplos bíblicos que podemos citar, destacamos a fé de Abraão. Sobre ele foi escrito: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Romanos 4, 19 a 22. Não é difícil entender porque o patriarca foi chamado pai dos que creem. Domínio próprio. A palavra usada no grego é ekigrateia, que significa autocontrole e temperança. Está ligado à disciplina pessoal. A ausência do domínio próprio tem sido a causa de grandes tragédias entre nações e indivíduos. Muitos dizem, por detrás de grades, perdi a cabeça e acabei fazendo. Lamentavelmente, a maior parte dos prejuízos causados pela ira e pela falta de controle são irreversíveis. A Bíblia diz: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, 28. Somente o fruto do Espírito pode corrigir os desatinos que caracterizam a natureza humana depravada. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, 16. Contra o fruto do Espírito, não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 23 a 25. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito.
Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Conclusão. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito, e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Para agradarmos a Deus, temos que passar pelo caminho da cruz. O nosso ego precisa ser crucificado, a fim de que Jesus possa viver em nós. A salvação pela graça deve nos conduzir à vida do Espírito. A ética cristã não vem de um livro de regras, mas de um relacionamento. A essência do cristianismo está no fato de que Cristo é a base e o fundamento da nova forma de viver. Ninguém pode ser cristão se não estiver arraigado, preso, ligado intrinsecamente à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina mais importante do cristianismo é a que ensina sobre a nossa identificação com Cristo. Uma pessoa pode se identificar com práticas cristãs e mesmo assim não ser verdadeiramente cristã. Uma pessoa só é cristã quando ela se identifica pessoalmente com Cristo. Os cristãos se destacam como um povo que fala diferente, que veste diferente, que se comporta diferente, que anda diferente e que vive diferente. Mas, se nos perguntarem qual é o código de ética que rege a nossa vida, devemos dizer: não temos um código de ética, temos um Senhor que vive em nós. Nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. De nossa comunhão com Ele nasce o viver no Espírito. O viver no Espírito não é o que eu faço, mas o que Cristo faz dentro de mim pelo seu Espírito. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude a viver esta vida no Espírito todos os dias da nossa existência. Deus abençoe e guarde a você, professor, a você, meu querido irmão, meu querido pastor. Todos sejam guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus, não somente hoje, mas sempre. Amém.